Chegar à velhice é como chegar ao final de uma longa estrada. Uma estrada cheia de curvas inesperadas, de subidas difíceis, de quedas que pareciam impossíveis de superar. Mas também cheia de encontros inesquecíveis, de paisagens que tiraram nosso fôlego, de abraços que curaram feridas invisíveis. Quando olhamos para trás, percebemos, a vida deixa marcas. Algumas são visíveis no corpo, as rugas ao redor dos olhos, as cicatrizes nas mãos cansadas. Mas as mais profundas, aquelas que moldam quem realmente somos, ficam cravadas na alma. Cada linha no rosto conta uma história. Cada dor superada, cada amor vivido, cada perda enfrentada. Cada pequena vitória que só nós sabemos o quanto custou. Envelhecer não é simplesmente acumular anos. É carregar as marcas da vida com dignidade, com coragem, com gratidão. É entender que cada cicatriz, mesmo aquela que ainda dói, é a prova de que fomos fortes o bastante para continuar. Hoje, eu quero te convidar para uma conversa diferente. Uma conversa sincera, de alma para alma. Quero falar sobre essas marcas que carregamos e, acima de tudo, sobre como podemos ressignificar cada uma delas, transformando dor em aprendizado, ausência em saudade boa e tristeza em uma força silenciosa que nos impulsiona a seguir adiante. Porque as marcas da vida não são vergonha. São troféus invisíveis que mostram o quanto somos maiores do que tudo o que tentou nos derrubar. Então, respire fundo comigo. Agora, olhe para dentro de si. Honre tudo o que você já enfrentou e venha comigo nesta jornada de cura, saúde, vigor e amor próprio. Porque a vida ainda tem muito para nos oferecer. Cada história que vou te contar aqui é importante. Mas o último número é de tocar a alma. Fique até o final comigo. Número 1. A perda de pessoas amadas. Algumas cicatrizes não aparecem no espelho, mas são as mais profundas. São aquelas que sentimos no silêncio da alma, nas lembranças que insistem em voltar, nos momentos em que a saudade aperta e quase nos tira o ar. Perder alguém que amamos é como perder uma parte de nós mesmos. É viver um dia após o outro, carregando uma ausência que parece nunca se preencher. É acordar no meio da noite e estender a mão, para encontrar apenas o vazio. É preparar o café da manhã e sentir falta daquele sorriso que sempre esteve ali. Dona Lourdes, de 72 anos, conheceu essa dor de perto. Casada por 45 anos, ela e seu marido, seu Antônio, construíram uma vida simples, mas cheia de amor. Uma casinha modesta, filhos criados com esforço, domingos de almoço em família. Quando ele partiu, vítima de uma doença inesperada, o mundo de Dona Lourdes desabou. Ela conta que, nos primeiros meses, o pior não era a solidão física, era a solidão da alma. Sentar-se no sofá, olhar para o lado e não encontrar aquele companheiro de uma vida inteira. Durante muito tempo, ela guardou o sofrimento para si, acreditando que ninguém poderia entender. Até que um dia, sozinha na cozinha, encontrou o caderno de receitas do marido. Nele, entre uma receita de bolo e outra, ele havia deixado pequenas mensagens escondidas. Te amo para sempre. Nunca desista dos seus sonhos. Você é minha melhor escolha. A partir daquele dia, Dona Lourdes encontrou uma nova maneira de manter vivo o amor que sentia. Ela passou a escrever cartas para o marido. Cartas simples, sinceras, contando como foi o dia, compartilhando as dores e também as pequenas alegrias. Essas cartas viraram uma ponte invisível entre eles, e aos poucos a dor da perda se transformou em uma saudade serena, cheia de gratidão. Superar uma perda assim não significa apagar as lembranças. Significa permitir que o amor vivido continue, iluminando nossos passos. Significa carregar a presença da pessoa amada dentro do coração, como um tesouro que ninguém pode roubar. Se você já sentiu essa dor e mesmo assim encontrou motivos para seguir em frente, escreva nos comentários. Seu testemunho pode ser: um abraço para quem está precisando de esperança hoje. E digite o número 1 se estiver nos acompanhando. Número 2. As feridas da rejeição e do abandono. Algumas feridas são silenciosas, não sangram, não deixam marcas visíveis, mas corroem a alma devagarinho,
como quem vai apagando a luz de dentro. A rejeição e o abandono são cicatrizes que muitos carregam pela vida inteira. Às vezes, vêm de onde menos esperamos, de um filho que se afastou, de amigos que se perderam no tempo, da sociedade que, injustamente, tende a invisibilizar quem envelhece. É uma sensação amarga, a de não ser mais visto, de não ser mais ouvido, de sentir que, pouco a pouco, sua história foi ficando esquecida. Seu José, de 68 anos, sentiu essa dor de forma devastadora. Depois de trabalhar a vida inteira como motorista de ônibus, ele sonhava com a aposentadoria para aproveitar momentos com a família. Mas ao parar de trabalhar, percebeu que suas ligações eram cada vez menos atendidas. As visitas rarearam. O tempo que antes era preenchido por conversas e encontros virou silêncio e espera. No começo, ele se sentia quebrado, sem propósito. Mas um dia, cansado de esperar, seu José decidiu resgatar algo que sempre lhe deu alegria: ensinar. Ele passou a dar aulas voluntárias de alfabetização para adultos na comunidade onde vive. Ali encontrou novos vínculos, novas amizades, novos motivos para sorrir. Rejeição e abandono machucam, mas eles não definem o seu valor. Seu valor é inato, é feito da sua história, das suas batalhas, da sua coragem em seguir em frente. Se você já passou por momentos assim e encontrou forças para se reconstruir, escreva nos comentários. E se estiver nos acompanhando até aqui, digite o número 2 aproveitando. Se você acredita nesse projeto de saúde, força e esperança para a terceira idade, considere se tornar um membro do nosso canal. Com um pequeno gesto, você nos ajuda a levar mensagens como essa a quem mais precisa e ainda recebe conteúdos exclusivos com dicas de saúde e bem-estar. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado a quem já caminha com a gente. Número 3. A culpa que carregamos dos nossos próprios erros. Algumas marcas não vêm de fora, elas nascem dentro de nós. São os arrependimentos, os erros que gostaríamos de apagar, as decisões que, olhando para trás, faríamos diferente. À medida que envelhecemos, é comum que a mente visite antigas escolhas. Às vezes, é a lembrança de uma palavra dita no calor da raiva. Às vezes, é a saudade de uma oportunidade perdida ou a tristeza de uma relação que não conseguimos salvar. Dona Marlene, de 74 anos, sabe muito bem o peso que a culpa pode ter. Durante décadas, ela se culpou por não ter se despedido da mãe antes de uma cirurgia delicada. Achava que teria mais tempo, mas a vida, imprevisível como é, não deu essa chance. Por muitos anos, Dona Marlene carregou essa culpa como uma corrente invisível. Até que, em uma conversa com uma amiga, ela ouviu uma frase que mudou tudo. Se você pudesse ter feito diferente naquele momento, teria feito. Mas você fez o melhor que podia com o que sabia e sentia naquela hora. A partir dali, Dona Marlene começou a trabalhar o perdão a si mesma. Entendeu que o passado não pode ser reescrito, mas pode ser honrado. Honrado com ações de amor, de compaixão, de bondade para consigo mesma e para com os outros. Se você carrega culpas antigas, lembre-se, a vida nos ensina enquanto caminhamos. Não somos perfeitos, somos aprendizes. Perdoar a si mesmo é um ato de coragem e é também um presente que damos a quem nos amou. Viver em paz. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. E se estiver nos acompanhando até aqui, digite o número 3. Número 4. As marcas deixadas pelas doenças e pelas limitações do corpo. Algumas cicatrizes não vêm de uma queda ou de um acidente. Vêm do próprio corpo que, com o tempo, começa a mostrar sinais de desgaste. E para muitos, essa transformação física pode ser uma das marcas mais difíceis de aceitar. A força que antes parecia inesgotável vai diminuindo. As pernas que nos levavam para todo lado agora pedem descanso. As mãos que já foram firmes hoje tremem de leve ao segurar uma xícara. Seu Ademar, de 76 anos, foi diagnosticado com uma doença degenerativa que afetou seus movimentos. Durante boa parte da vida, ele foi um homem ativo. Caminhava quilômetros, ajudava vizinhos, reformava móveis com as próprias mãos. Quando a doença chegou,
trouxe junto uma dor mais difícil do que a física, a dor de se sentir dependente. No começo, seu Adhemar se revoltou. Não aceitava pedir ajuda para coisas que antes fazia com tanta facilidade, mas, aos poucos, aprendeu a olhar para sua situação de outro jeito. Em vez de focar no que havia perdido, ele passou a valorizar o que ainda podia fazer. Descobriu novas paixões, a leitura, a escrita, a fotografia, e entendeu que o valor de uma vida nunca depende apenas do corpo, mas do brilho que carregamos na alma. Aceitar as limitações não significa se render. Significa encontrar novas formas de ser feliz, novas formas de viver com dignidade, alegria e propósito. Se você também está enfrentando alguma limitação e mesmo assim encontrou motivos para sorrir, escreva nos comentários. E se ainda estiver nos acompanhando até aqui, digite o número 4. Número 5. A dor de sonhos que ficaram pelo caminho. Algumas cicatrizes nascem daquilo que não conseguimos viver. Sonhos que acalentamos no peito por anos e que por um motivo ou outro nunca se realizaram. É a viagem que nunca aconteceu. É o negócio próprio que ficou só na vontade. É o livro que não foi escrito. É a música que não foi cantada em público. Dona Teresa, de 70 anos, sonhava em ser professora. Desde menina, alinhava as bonecas na sala de casa e ensinava o que aprendia na escola. Mas a vida trouxe desafios duros. Precisou abandonar os estudos ainda jovem para trabalhar e ajudar a família. Durante anos o sonho adormeceu. E ela achava que, com o tempo, a dor daquela renúncia diminuiria. Mas não diminuiu. Até que um dia, ao se aposentar, ela decidiu fazer algo que parecia impossível. Voltou a estudar. Com dificuldade, com medo, com vergonha no começo, mas com uma vontade tão grande de realizar o que o coração sempre pediu. Hoje, Dona Teresa é voluntária em projetos de alfabetização de adultos e, nas palavras dela, realizou o sonho de ensinar, mesmo que a sala de aula fosse diferente daquela que imaginou. Nem sempre conseguimos realizar todos os sonhos, exatamente como imaginamos. Mas sempre existe um jeito de honrar aquilo que arde no nosso peito. Às vezes, é ajustando o caminho. Às vezes é encontrando novos meios de viver a essência do que sonhamos. Se você também guarda sonhos no peito e encontrou novas formas de realizá-los ou pretende lutar por eles, escreva nos comentários. E se estiver nos acompanhando até aqui, digite o número 5. Número 6. Quando os amigos partem e só sobra você. Algumas dores não chegam de uma vez. Elas vêm devagar, silenciosas, quase imperceptíveis. No começo, é apenas uma ausência no café de domingo, uma cadeira vazia em alguma festa, uma ligação que não vem mais. E sem perceber você vai ficando, até que um dia se dá conta de que sobrou, que as pessoas com quem você dividia risadas, segredos, histórias e sonhos foram partindo uma numa. Seu Geraldo, de 80 anos, conta que a solidão chegou para ele assim, sem estardalhaço, sem aviso. Amigos de infância, colegas de trabalho, companheiros de longas conversas sob a varanda, todos, um a um, foram seguindo seus próprios caminhos para além da vida. E ele ficou, com as lembranças, com as saudades, com a difícil tarefa de seguir vivendo com todas essas histórias guardadas no peito. No começo, seu Geraldo sentia apenas vazio. Depois veio a culpa. Por que eu fiquei e eles não? Depois a tristeza. Será que minha história agora perdeu o sentido? Mas o tempo, sempre ele, trouxe uma resposta silenciosa. Ele percebeu que permanecer é também uma missão. Ser o guardião das memórias. Ser aquele que carrega no coração as histórias que sem ele se perderiam. Hoje, seu Geraldo diz que vive por todos aqueles que ama, que honra seus amigos contando suas histórias, lembrando seus sorrisos, revivendo suas melhores lembranças em cada gesto de bondade que pratica. Quando sentimos que estamos sozinhos, precisamos lembrar. Dentro de nós, ninguém partiu por completo. Eles vivem nas nossas memórias, nos nossos gestos, no amor que ainda espalhamos pelo mundo. Se você já passou por isso, se já viu partir muitos dos seus, mas encontrou uma forma de seguir honrando essas memórias, escreva nos comentários. E se ainda estiver nos acompanhando até aqui, digite o número 6.
Número 7. A saudade de quem fomos um dia. Existem perdas que ninguém vê. São invisíveis, silenciosas, mas doem com uma força imensa. É a saudade de quem nós já fomos um dia, da juventude que passou como um sopro, da energia que parecia inesgotável, dos sonhos que cabiam em um só final de semana. À medida que os anos passam, é natural sentir falta daquele corpo que respondia rápido, daquele rosto que sorria no espelho sem rugas, daquela vida que parecia ter todo o tempo do mundo. Dona Célia, de 79 anos, conta que essa saudade começou a visitá-la em momentos simples, ao tentar subir uma escada e sentir o cansaço precoce, ao se olhar no espelho e não reconhecer de imediato aquela mulher de cabelos brancos e passos mais lentos. No começo, essa saudade era amarga. Ela dizia que parecia viver em duas versões, a que existia no coração e a que o espelho mostrava. Mas, com o tempo, Dona Célia fez as pazes com sua nova história. Passou a olhar para suas mãos marcadas e ver nelas o cuidado com os filhos. A olhar para suas rugas e enxergar cada riso, cada lágrima, cada noite em claro que viveu. Ela entendeu que o corpo pode mudar, mas a essência, aquilo que somos de verdade, permanece intacta. E que a beleza da vida está justamente nisso, em cada fase que nos forma, nos ensina e nos transforma. Se você também sente saudades de quem foi um dia, lembre-se, a juventude que importa é a do espírito, e essa ninguém tira de você. Abrace sua história com carinho. Abrace quem você é hoje, porque cada passo até aqui foi uma prova de coragem, de amor e de superação. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. E se ainda estiver nos acompanhando até aqui, digite o número 7. Número 8. A perda dos pais. A saudade eterna de quem nos deu a vida. Algumas dores atravessam o tempo. Não importa quantos anos se passem, não importa quantos cabelos brancos ganhemos. Ainda somos filhos e ainda sentimos falta do colo que um dia nos amparou. Perder um pai ou uma mãe é como perder o primeiro porto seguro da vida. É como ver a raiz que nos sustentava desaparecer diante dos olhos. É entender de forma dolorosa que agora somos nós que guardamos a memória e a força de tudo que aprendemos. Dona Antônia, de 75 anos, conta que perdeu a mãe aos 68. Ela diz que no dia do enterro, apesar da idade avançada, sentiu-se novamente uma criança pequena, perdida em meio a um mundo grande e assustador. A dor de não ter mais para quem ligar num dia difícil, de não poder ouvir aquela voz dizendo: "Vai ficar tudo bem, minha filha." Nos primeiros meses, Dona Antônia sentia um vazio quase insuportável, até que certa tarde, ao folhear um velho álbum de fotos, encontrou uma carta que sua mãe havia escrito muitos anos antes, cheia de conselhos e palavras de amor. A partir daquele dia, ela passou a conversar mentalmente com a mãe, a dividir suas alegrias, suas dúvidas, suas saudades, como se ainda pudesse ouvi-la guiando seus passos invisivelmente. Dona Antônia entendeu que a presença dos pais não termina com a partida. Ela se transforma nos gestos que repetimos, nas palavras que ouvimos ecoar em nossa mente quando mais precisamos, no amor que permanece, silencioso, mas tão forte quanto antes. Se você também perdeu seus pais e sente essa saudade eterna batendo no peito, saiba, eles continuam, vivos em cada escolha sua, em cada sorriso, em cada gesto de bondade que você espalha pelo mundo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. E se ainda estiver nos acompanhando até aqui, digite o número 8. Hoje, nós percorremos juntos as cicatrizes da vida. As que o espelho não mostra, as que moram fundo no coração. Falamos da perda de quem amamos, da dor silenciosa do abandono, das culpas que carregamos, das limitações que o corpo impôs, dos sonhos que ficaram pelo caminho, dos amigos que partiram antes de nós, da saudade de quem um dia fomos e daquela falta que só a perda dos pais é capaz de deixar. Cada marca que você carrega é uma medalha. Cada cicatriz é uma prova viva de que você amou, lutou, perdeu, sorriu, chorou
E ainda assim continuou. Valorize suas marcas. Valorize sua história. Você não é definido pelo que perdeu. Você é moldado pelo que sobreviveu. O tempo pode levar muita coisa. O corpo pode mudar. O mundo ao redor pode se transformar. Mas o que você viveu, o que você aprendeu, o que você sentiu, isso ninguém pode tirar de você. Você é feito de memórias, de batalhas vencidas, de abraços dados, de lágrimas enxugadas no silêncio da madrugada. Olhe para suas cicatrizes com orgulho. Olhe para quem você é hoje, com ternura, com respeito, com admiração. Porque você é um sobrevivente da vida. Você é a prova viva de que a alma humana é capaz de resistir às maiores tempestades e ainda assim florescer. Se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de amor. E inscreva-se aqui no canal. Juntos, somos mais fortes. E se quiser apoiar ainda mais esse projeto que leva saúde, força e esperança para quem mais precisa, considere se tornar um guardião da saúde. É só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo. Este vídeo foi baseado em evidências científicas sobre saúde emocional, luto e envelhecimento saudável. As referências estão na descrição para quem quiser se aprofundar. Muito obrigado de coração por estar aqui e nunca se esqueça, suas marcas não diminuem quem você é. Elas contam a história da sua coragem, saúde e vigor para curar qualquer dor.